Engravidei da Heloísa, foi uma gestação assim, super perfeita, mas quando eu estava com 36 semanas e 5 dias eu senti que ela parou de mexer. E aí, entre indas e vindas para o pronto atendimento, no último que eu procurei, a hora que eu cheguei lá ela já tinha falecido, né? Quando chega uma família nova e fala, nossa, eu fui bem atendida, ou olha, eu consegui sair de determinada situação, acho que é o que mais me fortalece. Oi, eu sou a Perla Frangiotti e eu também sou uma guerreira. A Perla Frangiotti é mãe da Clara, que tem 12 anos hoje, mãe da Heloísa, que teria 8, faleceu quando eu estava grávida de 9 meses. Sou professora, esposa e jogadora. Eu já tinha a Clara, né? E aí quando eu decidi ser mãe de novo, engravidei da Heloísa, foi uma gestação assim, super perfeita. Mas quando eu estava com 36 semanas e 5 dias, eu senti que ela parou de mexer. E aí, entre indas e vindas para o pronto atendimento, no último que eu procurei, a hora que eu cheguei lá, ela já tinha falecido, né? E aí o mundo desaba, porque você nunca imagina que bebês morrem nessa idade, né? Eu não sei a causa do óbito dela, ela simplesmente parou. E me apresentou a um mundo novo, né? Que é o da perda gestacional e neonatal, onde eu fui aprender que era um luto que não é reconhecido socialmente. As pessoas falavam assim para mim, mas você já tem outra filha, né? Mas daqui a pouco você engravida de novo. Eu costumo brincar que eu já tinha perdido meu pai e minha mãe quando ela morreu e em nenhum momento, nunca ninguém me falou, já se arruma outra mãe, já se arruma, pelo menos seu pai tá vivo, ou já, né? Nem viúvo, que tem a chance de casar de novo, você fala, calma que já se arruma, né? Outro companheiro, outra companheira. Então, para você perceber essa invisibilidade. Então, eu me sentia mãe, mas não me sentia reconhecida como tal, né? Eu tive a minha licença gestante negada pelo Estado de São Paulo. Eu fui descobrir que não tinha direito porque ela morreu dentro de mim. E aí, a partir disso, eu fui começar a buscar maneiras de estar em casa, né, de poder ficar um pouco mais, me recuperar e conhecer outros grupos de apoio. Conheci uma psicóloga de Ribeirão Preto, a Heloísa, que tinha um grupo de apoio na época. E ela falou, vem cá conhecer, né, como que faz, como que é. Eu já estava envolvida, assim. Falei, tá bom, porque eu também tinha aquele preconceito. As pessoas falam, você vai num grupo de apoio e fica lá chorando, remoendo, né? Pra que isso? Aí a gente foi. E aí foi muito mágico, porque fazia 5 meses que a Heloísa tinha falecido e a primeira mãe que falou conseguiu colocar em palavras tudo que fazia 5 meses que eu estava tentando explicar para as pessoas o que eu estava sentindo e não conseguia. A gente chorou, a gente riu, mas acima de tudo a gente saiu de lá mais fortalecido, mais leve, né, para lidar com esse luto. E aí a gente já saiu de lá com a data do transformação marcada. A gente falou, a gente precisa fazer isso em Araraquara. Então foi a partir daí, em agosto, a gente vai fazer 8 anos agora, que a gente resolveu ser esse espaço de escuta para essas famílias que passaram pela perda dos seus filhos. A gente surgiu com o objetivo de acolher, né? E aí, diante dessas reuniões que a gente fazia com as famílias, começaram a surgir outras demandas. A gente percebia que as famílias reclamavam da morte dos filhos e também de toda uma sociedade que não está preparada para acolher, profissionais da saúde que não estavam preparados para acolher. E aí, a partir disso, a gente começou a lutar por políticas públicas também, que garantiam direitos às famílias enlutadas, acolhimento. Araraquara é a primeira cidade no Brasil com a semana de sensibilização para a perda gestacional e neonatal no calendário oficial de eventos da cidade. Então, outubro, 15 de outubro, Dia do Professor, é a data internacional de sensibilização. E entre outras ações, né, que a gente faz. Os polvinhos de crochê, que eu usei o crochê como terapia, né, nessa perda. A gente começou a doar para as UTIs neonatais, então a gente doa para a Gota de Leite, para o Hospital São Paulo aqui. É usado para os bebês, que fala que imita o cordão umbilical da mãe, os bebês ficam mais calmos. E as famílias também ficam mais aconchegadas, assim, mais acalentadas de deixar seu filho lá com um mimo, né, com um carinho. E também a gente doa para as caixinhas de memória dos bebês que falecem, como lembrança desses filhos. Entre outras ações de sensibilização da sociedade, a gente planta árvores em homenagem a eles, a gente faz a semana de sensibilização, a gente participa agora, por exemplo, do Guerreiras, né, que eu estou muito feliz, para poder divulgar e falar desse amor, né, que foi breve fisicamente, mas que é eterno no nosso coração. Como a gente fala no grupo, não existe dor maior e nem dor menor, existem dores diferentes e toda dor precisa ser acolhida. Eu acho que não tem como eu falar o que me brilha mais o olho, porque
Quando uma família chega lá no encontro, agora online também, depois da pandemia, a gente começou a atender gente do Brasil todo, ou presencial, e sai com esse sorriso. Quando a gente tem um relato de uma família que é atendida na maternidade, foi bem atendida, não tem como, né? Quando chega uma família falando assim, olha, meu filho ficou lá na UTI e ganhou um polvinho, ou quando a gente doa para uma família para fazer a caixinha de memória. Então, assim, acho que as coisas se complementam, né? Meus olhos brilham pro amor que a gente consegue espalhar por aí, né? E a gente, o maior aqui, assim, quem mais ganha sou eu, né? A gente faz para os outros, né? Eu não estou sozinha, nós somos um grupo, mas os maiores beneficiados somos nós mesmos, né? Porque uma das dificuldades do nosso luto é não ter memórias. Por exemplo, como eu disse, eu tinha perdido minha mãe, eu tenho toda uma história de vida com ela. Mas esses bebês, assim, a passagem deles aqui é muito breve. Então, essa falta de memória concreta desses filhos dificulta o trabalho do luto, né? Então, até assim, o pessoal fala, ai, mas não é bom esquecer, não. É bom você ter o que rememorar. Quando você consegue construir, por exemplo, no meu caso, eu não tenho memória nenhuma dela, porque na época não tinha esses protocolos de acolhimento, né? Então eu não tenho foto, eu não tenho o print do pezinho da mãozinha, eu não tenho nada. Então aí a gente propõe ações para ressignificar, como o plantio de árvores. Ela já tem várias árvores plantadas na cidade. Cada polvinho que a gente consegue distribuir é como se eu estivesse cuidando dela, né? Essa memória, eu faço ela ficar viva de outras maneiras, né? Eu acho que não só mulheres, né? As famílias. Hoje ainda a gente olha muito para a pessoa que gestou, né? Mas toda a família também perde. O irmão perde, o pai perde, né? Ou num casal homoafetivo, as mães perdem, os pais perdem. Então, assim, é importante a gente ter esse espaço de escuta para todos. Quando a gente olha para fora do Brasil, em países que já trabalham com isso há mais tempo, isso já é mais concretizado. Aqui a gente ainda olha mais para as mães, né? Mas que está melhorando, a gente já está conseguindo fazer esse acolhimento chegar em todo o coração que precisa, né? Olha, eu costumo brincar, né? Só no nosso grupo a gente tem no WhatsApp, né, quase 200 pessoas. Eu tenho listas de transmissões com mais de 400 pessoas, fora o que segue em rede social, porque às vezes o acolhimento para a pessoa, cada um vai lidar com um jeito, né? Só de seguir a rede social já é um acolhimento, ou de participar de ações pontuais, como o plantio, né? Ou a semana de sensibilização. A Onda de Luz, que é um movimento internacional que acontece sempre no dia 15 de outubro, às 7 horas da noite, no mundo todo. Então você tira uma foto de uma vela que você acende, posta na internet com a hashtag Wave of Light, ou Onda de Luz, então você vai vendo durante o dia todo no mundo, seguindo o fuso horário, essa onda de luz se formando. Então a gente vai trabalhando dessa maneira, né? Ressignificando. O nosso lema é transformador numa linda história, que a gente consiga, que o fato, tem um pai do grupo que ele fala assim, a gente não pode olhar só para o evento morte. Se a gente olhar só para ele, a gente não sai disso. Então a gente tem que tentar olhar em torno e ver o quanto que ele agrega. Hoje a gente participa não só em Araraquara, mas nós temos parceiros, outros grupos, outros profissionais no Brasil todo, através do Laços, que já foi conquistado, né? Então a semana de sensibilização foi a nossa primeira vitória. A gente conseguiu também que todos os bebês natimortos no Brasil conseguissem ter o registro na certidão de natimorto, que antes só São Paulo tinha, e aí houve um movimento que fez sair. O presidente sancionou agora em maio uma lei federal que vai institucionalizar um protocolo de atendimento no Brasil todo. Então isso é extremamente importante. Conseguimos leito separado, leito ainda, não ala, mas já é uma grande vitória. O que a gente não conseguiu ainda é chegar em todos os hospitais, né? Mas agora através da lei a gente que é uma política nacional de humanização do luto materno e parental. Então a gente espera que chegue. E no meu caso, especialmente, a gente não conseguiu ainda mudar a questão da licença gestante para mães de natimorto, para as servidoras do Estado. O projeto está na LESP, o projeto está pronto, está aprovado para ir para votação, mas ainda por questões políticas a gente não conseguiu fazer ele sair para votação. Então isso ainda, eu falo que eu não morro feliz enquanto outra mulher passar pelo que eu passei, outra mãe, e ainda falta, né? E falta espaços, e entender que falar da morte não é desejar o mal do outro ou ficar se martirizando, mas quando a gente fala da morte, a gente se prepara para a vida, né? Então, esse espaço aqui, eu estou muito grata de estar podendo falar, olha, somos mães e pais, irmãos, netos de bebês com breve vida entre nós.
A gente tem vindo de um momento onde várias famosas, né, passaram por isso ultimamente, a Lesha, a Tati Machado, outras atrizes, então o tema tem estado em pauta, mas ainda há aquela questão dessa dor. As pessoas falam assim, você quer tirar a dor do outro com a mão, né? Eu não quero ver a Perla sofrendo, então vamos lá falar para ela coisas para tentar animar ela. E assim, o falar não resolve, né? A gente busca esse reconhecimento. Então, esse reconhecimento dessa maternidade, dessa paternidade, é o mais difícil ainda. Às vezes as pessoas não entendem, mas como que você está falando que você é mãe desse bebê que não existe, né? E aí, então, é difícil a gente fazer as pessoas entenderem. Então, eu falo sempre, sim, concordar, respeita. Se estamos falando, ela é minha filha, no presente, é porque ela ainda está no meu coração e ela vai crescer, né? A gente olha aquele casal, aquelas crianças, olha, ela estaria dessa idade ou estaria fazendo tal coisa se ela estivesse aqui. É uma coisa que não se apaga, né? Então a gente precisa desse reconhecimento social. O treinamento, né? O cuidado e também o cuidado com quem cuida, né? Cuidar do luto de pessoas que trabalham na linha de frente é muito importante. Inclusive está nas diretrizes do protocolo que tem que ter esse cuidado com quem cuida, porque senão não tem como a pessoa oferecer esse cuidado para o outro, né? Olhar com carinho, perceber o outro e respeitar o que o outro fala. Eu acho que isso é o mais difícil, sem falar que é mimimi ou se... Não, olha aqui, a Perla está falando e as outras famílias também, então vamos contabilizar esses filhos como filhos, vamos aceitar e vamos assim acolher, né, acima de tudo. Olha, acho que os relatos das famílias, quando chega uma família nova e fala, nossa, eu fui bem atendida, ou olha, eu consegui sair de determinada situação, acho que é o que mais me fortalece, porque às vezes essa falta de saber se está dando certo, né, de saber se está funcionando, será que toda essa energia que a gente está gastando está sendo aproveitada? Então às vezes pesa, mas quando a gente tem esse retorno, não tem o que pague. Primeiro, o amor não morre, né? A gente vai aprender a ser mãe e pai desse bebê, porque a gente não foi ensinado, né? E principalmente você não está sozinho. Peça ajuda, né? Esteja com pessoas que passaram pela mesma coisa que você, que pode ser que te ajude, ou busque outras maneiras, né? Acho que a gente hoje tem várias ferramentas, o trabalho manual, as rodas, música, a arte, o movimento, estar em movimento com outras pessoas, eu acredito que faz a gente se fortalecer, porque eu não vou fazer por você, né? É um trabalho íntimo, mas a gente pode estar junto e se fortalecer nessa, né? Ser uma guerreira é não ser forte o tempo inteiro. Ser uma guerreira é assumir essa vulnerabilidade, saber que tudo bem ter momentos difíceis e ter a certeza que eles vão passar, né? E contar com outras guerreiras ou outros guerreiros para atravessar esses momentos difíceis e comemorar quando tudo estiver sendo as mil maravilhas, né? Tudo passa, momentos felizes e momentos tristes. Então, para mim, isso é ser uma guerreira. Reconhecer que somos frágeis e precisamos do outro. Oi, eu sou a Perla Frangiotti e eu também sou uma guerreira.